Boa noite a todos. Tudo bem? Estamos iniciando então nossa série de lives pela BRH Blumenau. É um prazer estar com vocês todos aqui. Boa noite a todos. Daqui a pouco eu já vou falar um pouquinho com os nossos convidados, falar um pouco sobre o assunto que nós vamos conversar essa noite. Já quero pedir para vocês irem compartilhando, enviando aí essa live para os colegas para participarem. A gente já tem algumas pessoas ao vivo. É muito bom estar com vocês. Meu nome é Diogo, eu sou aqui da BRH, eu sou diretor de conteúdo nesse momento, estou como diretor de conteúdo, e daqui a pouco eu vou apresentar os meus colegas do Grupo Miller. Está aqui conosco o engenheiro Giovanni e também o doutor Alberto, para falarmos um pouco sobre esses desafios diante da pandemia. Então, lembrando que a BRH, né, ela está realizando esse encontro, e nossa patrocinadora e mantenedora é a DLB Tecnologia, e a nossa apoiadora de gestão é a Garcia Contabilidade. Quero agradecer imensamente já de início, né, a Michele, do Grupo Miller, que nos ajudou em toda essa interface, o Marcos, também da BRH, que sempre está nos apoiando, e aqui ao meu lado, os colegas que vão conversar comigo, já estou chamando para a live, está conosco aqui doutor Alberto e também o engenheiro Giovanni. Muito obrigado por aceitar esse convite para a gente conversar sobre um assunto tão relevante e importante nesse momento, poder trazer um pouco da experiência de vocês. E gostaria que doutor Alberto começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre você para os nossos convidados, e agradecendo já a todos os nossos convidados que já estão participando dessa live. Bom, então, boa noite, Diogo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradeço também pela oportunidade, né, de passar aí um pouco da nossa experiência, do que a gente tem vivido nessa pandemia, nessa doença nova, né? Então, agradeço e espero poder agregar aí a todos que estão nos assistindo e compartilhar bem a nossa experiência. Falando um pouco da minha experiência profissional, eu sou formado pela FURB em 2012. Desde 2012, desde que me formei, atuo como médico, né, na área de medicina do trabalho. Fiz a minha pós-graduação pela PUC do Paraná, né, atuei em algumas empresas da região, fui médico do trabalho, coordenador do SESI, fui coordenador de várias empresas, e há 2 anos eu estou atuando no Grupo Miller, né, como médico do trabalho, responsável técnico lá pelos ambulatórios e também coordenador do PCMSO do grupo. Obrigado, muito obrigado, é bom ter o senhor por aqui. Está com a gente o nosso engenheiro Giovanni, trabalha no Grupo Miller também. Giovanni, se apresenta para os nossos convidados, por favor, obrigado. Bom, Diogo, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, agradecer à BRH pelo convite, né, veio através da Michele, então é uma satisfação falar a todos um pouquinho do que a gente tem vivendo aí com a pandemia, né, com a Covid-19, e eu tenho já formação técnica, tenho praticamente já 12 anos na área de saúde e segurança do trabalho, né? Sou formado como engenheiro de produção, me formei em 2012 pela Unicelv e fiz a minha pós-graduação na Unisociesc de Joinville. Como coordenador nessa área, eu já atuo desde 2014, né? Passei por empresas como Alphalabel, Karsten, e agora estou num desafio aqui na Miller, né? Então, é um prazer. Espero que seja um bate-papo aí bem agradável e a gente possa passar um pouco aí do que a gente está fazendo e talvez agregar aí para os nossos colegas aí de profissão. Maravilha, obrigado. Com certeza vai ser um bate-papo muito esclarecedor. Já avisando aos nossos colegas que estão assistindo, as pessoas estão entrando, a gente hoje tem o tema a respeito da segurança do trabalho, né, a medicina do trabalho. Vamos falar aqui em 3 grandes blocos. Vamos começar o primeiro bloco entendendo o papel e a importância do SESMIT durante a pandemia. Vamos falar sobre gestão de risco, gestão da crise. O foco é na indústria. Nós vamos trazer aqui a experiência desses 2 especialistas profissionais na vivência que eles estão tendo dentro da empresa, né, do Grupo Miller. Então,
já alertando que nós estamos trazendo experiências, realidades para contribuir com a reflexão de vocês todos aí. O foco é segurança e saúde, e no último bloco a gente encerra falando sobre o pós-pandemia, tendo as nossas considerações. Eu já quero convidar todos para que participem, né, enviem suas perguntas, enviem suas considerações, eu vou estar aqui moderando, conversando. A gente já tem aqui algumas pessoas mandando seus comentários, a Franciele já mandou um elogio aqui para os profissionais que estão com a gente, com certeza nós vamos conversar, bem-vindo a todos, então, vamos conversar, então, começar essa nossa discussão aí, esse nosso bate-papo, né, a respeito, então, da questão da importância e o papel do SESMIT. O que é o SESMIT, como funciona, qual é o papel? Aí eu quero começar com o nosso engenheiro Giovanni, explicando a respeito desse papel durante a pandemia, como é que está sendo essa experiência nesse contexto. Então, Diogo, o SESMIT, né, o Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalho, né, ele atua dentro das indústrias com foco na prevenção da saúde e garantir a segurança dos trabalhadores, né, a integridade física de todos. Depende muito do tamanho da empresa, né, tem empresas que apenas têm um técnico de segurança, tem empresas que têm um SESMIT já completo, como é o nosso caso, né, pelo volume de funcionários e o grupo de risco, né, conforme se enquadra ali na NR4. Né. E nesse momento, né, a gente sempre estava com foco ocupacional, né? O foco ocupacional é a prevenção de acidentes de trabalho. E a pandemia, ela veio, de uma certa forma, por ser até um fator externo, né? Mas que ele interfere diretamente no desempenho da indústria, ele trouxe uma importância enorme para esses profissionais, né? A gente vai falar um pouquinho sobre alterações de decreto, legislação, procedimentos de controle, monitoramento de saúde na entrada do turno, na saída do turno, aferição de temperatura, e de maneira geral o SESMIT acabou se tornando protagonista, né, porque nós vivemos alguns estágios, né, eu vou comentar um pouquinho lá em março, né, talvez início de janeiro nós não imaginávamos que a pandemia chegasse no Brasil, né, eu conversava com alguns profissionais, né, da área de saúde, o doutor Alberto pode complementar depois, mas eles falavam, olha, vai chegar no Brasil, vai chegar no Brasil. E a gente meio que não acreditava que chegasse, né? E quando chegou em março, foi aquela loucura, né? Eu acho que os profissionais aí de RH passaram por toda a instabilidade, a sensação de medo, incerteza, foram meses de março e abril, com certeza, angustiantes para todos os profissionais. E aí teve a retomada, né? E nesse momento da retomada é que é a importância do SESMIT, né? Porque a gente precisa garantir as medidas de prevenção e segurança dentro da empresa, para que também a gente mantenha o foco na produtividade, na eficiência, né? Na saúde do trabalhador. O principal foco é a saúde do trabalhador, mas assim, a gente não consegue falar só sobre a saúde do trabalhador sem olhar o aspecto econômico, né? A gente vai falar um pouquinho de uma onda que está acontecendo em alguns segmentos, que essa onda, se você não garantir a segurança das pessoas, de repente não vai ter como fazer entrega para o teu cliente, né? Então, a diretoria das empresas começou a olhar esses profissionais como uma equipe estratégica para principalmente passar a previsibilidade do que vai acontecer dentro da empresa nos próximos 15 dias, nos próximos 30 dias, enfim, né? Então, eu acho que o SESMIT, nesse momento, tem todo esse papel, além de garantir já a saúde e a segurança do trabalhador, tem esse protagonismo linkado diretamente a ter uma previsão do que vai acontecer no cenário dentro da empresa para garantir também a entrega aos clientes, né? Eu acredito que o Dr. Alberto também possa contribuir um pouquinho mais. Vou passar agora a palavra aí para ele. Certo. Isso, exatamente, complementando, então, né, Giovanni e Diogo, realmente a gente precisa equalizar essa questão da saúde e da economia, né? Não é uma dicotomia, a gente tem que achar aquela linha tênue ali que separa, né, os dois, mas que um precisa do outro, um acaba complementando o outro.
Então, a saúde, ela não é só a ausência de doença, né? O indivíduo ele tem que ter um bem-estar físico, mental, social. Então, se a economia não vai bem, se a gente não tem uma prosperidade econômica, isso vai repercutir na saúde ali do trabalhador, né? E também, por contrário, também, se a pessoa, né, estiver doente, também não vai conseguir trabalhar e também não vai ter, né, a prosperidade também não vai vir, né, vai acabar afetando também na produtividade, tudo isso que você disse. E outro também, que eu complementando, né, a importância do SESB nesse momento é realmente estar atualizado frente a, né, essa doença nova. Muitas vezes a gente teve que usar do bom senso, não tinha uma referência, né, a gente às vezes, né, acabava tentando encontrar alguma coisa, né, no começo, e depois foi surgindo várias notas técnicas, legislação, portaria, decreto, e às vezes até com uma discordância entre elas. Então a gente precisou ali de muito bom senso, muita calma também, né? Foi um momento bem intenso, principalmente no final de março, né? E abril, e até agora também tem sido, né? Então eu vejo esses dois papéis como fundamentais ali do SESB durante a pandemia. Até complementando um pouquinho o Alberto, né? Eu acho que os profissionais estão aí, mas teve algumas fases engraçadas, né? Engraçadas porque a gente não viveu isso, né? Mas teve um momento, que o doutor Alberto vai lembrar, que as pessoas deixaram de procurar um ambulatório médico por medo, né? Porque, assim, eu tinha medo de procurar um ambulatório, serviço médico, por apresentarem sintomas e talvez medo de perder o emprego. Então, teve essa fase que também dificultou o nosso trabalho e isso só sanou realmente depois com a retomada, né? Que daí as pessoas ficaram um pouco mais calmas, um pouco mais tranquilas. Então, foi uma experiência muito louca, né? Vou dizer, né? Sim, foi. Inclusive também no começo todo mundo queria fazer parte do grupo de risco, né? Ali Exato. em março, eu sou do grupo de risco, eu tive asma na infância, né? E depois, né, com essa retomada, daí já não queria mais fazer parte do grupo de risco, tava até inclusive escondendo que tomava remédio, então a gente teve essas situações aí. Eu só ouvindo a fala de vocês aí, vocês trouxeram, né, esse papel importante desse grupo especializado em ficar antenado em todo momento, e acho que todos os conselhos e as experiências que vocês estão passando para a gente aqui deve também ser passado aos outros colegas também dessa área, né, desse serviço, né, com os profissionais, porque é preciso ficar atento. A gente vai discorrer algumas questões, eu quero já falar com vocês sobre medidas de prevenção. Acho que a prevenção é o nosso caminho aí fantástico, né, a nossa vacina hoje é a prevenção, e entender como se dá as medidas de prevenção, como é que vocês estão lidando com isso hoje, na experiência na Miller. Giovanni, pode começar falando para a gente um pouquinho sobre essas medidas? Então, Diogo, a gente, desde março até onde a gente chegou agora em agosto, nós passamos por várias etapas, né? Eu acredito, pelo que a gente acompanhou, nós fomos uma das primeiras empresas que implementou o uso do respirador tecido, né, da máscara de tecido, e teve cada momento um time, né? Se a gente olhar para a área de saúde e segurança, a gente sempre fala em proteção coletiva do trabalhador e a proteção individual, né? Então, assim, foram surgindo notas técnicas, foram surgindo decretos, né? O próprio Ministério da Economia, em março, emitiu uma circular. A gente vai falar um pouquinho, a vigilância sanitária também dos municípios também entrou, o decretos do Estado, decretos federais. Então, assim, tem situações que você consegue atenuar, né? Porque o que a gente percebeu com isso, né? O distanciamento, o uso da máscara corretamente, a asepsia, a higienização correta são as nossas ferramentas, né? Por mais que a gente discuta muitas coisas em relação ao vírus, a gente percebe que esses três elementos têm uma eficiência enorme, né? Então, nós temos um cenário aqui interno que a gente teve que colocar barreiras físicas numa linha de montagem, né? Então, foi um desafio a gente envolver a área de processos, envolver engenharia, envolver todo o pessoal de produção, para a gente colocar barreiras físicas e dividir as pessoas que ficavam praticamente trabalhando lado a lado, né? No segundo momento, a gente, além da máscara, a gente partiu para o face shield, né? O face shield, a gente começou nos pontos mais críticos da empresa e hoje praticamente a gente está com o protetor facial 100% nas unidades e tem dado um resultado muito bom, né?
e é um processo que vem evoluindo a cada dia, né? Por exemplo, assim, chegou um determinado momento em que a gente precisou realmente parar e falar, gente, agora a gente tem que colocar todo mundo em home office, né? Parecia uma utopia você pegar todo o teu administrativo e deixar trabalhando em casa, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? Envolve TI, envolve organização, como é que vai ser a entrega, como é que vai ser o desempenho. Óbvio, né, pessoal? Tem atividades que a gente não conseguiu colocar em home office, que a pessoa precisa estar fisicamente aqui. Então, tem algumas atividades que elas estão mistas, né? Mas a gente manteve um bom distanciamento, né? E o que é engraçado do ser humano, né? Porque a hora que as coisas ficaram mais críticas aqui na nossa região, o que aconteceu, né? As pessoas, agora eu tenho que usar máscara, eu vou usar máscara em todos os cantos, em todos os lugares, e se apegaram a isso. E é assim meio que na área de segurança, né? Às vezes você conscientiza o trabalhador, né? A gente vai falar um pouquinho depois, mas ele não quer usar o EPI. E agora ele percebeu que, por exemplo, o que a gente tem de recurso realmente é isso aí, né? A higienização, o respirador, o face shield, o home office, colocar as pessoas em casa, diluir elas nos turnos de trabalho, manter um bom distanciamento. Então, todas essas medidas aí que a gente tomou, elas realmente surtiram um efeito e um bom controle no achatamento e na diminuição dos casos dentro do grupo, né? Uhum. O doutor Alberto também Sim. pode dizer um pouco aí? Só complementando ali, né, Giovanni, dos cuidados também nos restaurantes, né, então surgiram notas técnicas da vigilância sanitária, a gente inclusive recebeu visitas também, sempre elogiados também pela questão ali da organização que a gente fez. Recentemente a gente colocou até barreiras separando também as pessoas, fazendo aqueles boxes assim, né, uma barreira de acrílico também no restaurante. Marcou mesa, por exemplo, para a pessoa sempre sentar no mesmo lugar e sempre estar sentando com a mesma pessoa durante a semana, porque caso ela viesse a positivar, era o ideal que ela tivesse contato com menos pessoas possível, né? Então, a gente, enfim, adotou várias medidas nos restaurantes ali do grupo, e também a questão da oxigenização, né, Giovanni, se puder comentar um pouquinho sobre isso também, que foi uma Também. coisa que a gente tem feito. A gente iniciou conforme foi o início da febre, né? A gente começou a fazer a sanitização nos ambientes de áreas comuns, né? Restaurantes, praças, bancos, áreas onde as pessoas circulam normalmente. E conforme foi se intensificando a questão do próprio frio aqui, e a gente percebeu que os casos na cidade aqui de Timbó aumentaram, e na região, a gente acabou optando e a gente está fazendo sanitização diária em todas as plantas, né? E isso tem também dado um efeito muito positivo, né? Desde que a gente iniciou, diminuiu também muito a incidência, e é um resultado que cada dia, né, a gente avalia uma situação diferente, né? Porque às vezes surgem coisas aí que surgem portarias novas, a gente está se adequando, né? Inclusive para o grupo ali, o que fosse realmente comprovado, tivesse na legislação, né, a gente tinha orçamento para aplicar. Então não tinha assim, claro, algumas sugestões também surgiram a mais, que os diretores também queriam uma proteção maior, por exemplo, aquele turno de desinfecção, por exemplo, né? Então a gente foi pesquisar, a gente viu nota técnica da vigilância sanitária e realmente não tinha uma comprovação de realmente que funcionasse. Por exemplo, o caso também da lâmpadas ultravioleta também, né, era uma alternativa também, e a gente realmente encontrou algumas notas assim que não tinha uma comprovação, né, uma evidência forte de que funcionasse. Então, tá na lei, a gente pede, a gente faz, né, e enfim, a gente tem esse cuidado todo. E falando Buscar as referências, né, doutor? Buscar exato. referências. Porque tem tanta coisa sendo feita, começam as ideias milagrosas, né? Isso. Então é importante estar pautado naquilo que se percebe, né, Isso. provadamente efetivo dentro Porque às vezes você vai gastar, às vezes, lá um valor que, né, não vai ajudar, e o pior, ainda pode criar uma falsa sensação de segurança, né? Então, o trabalhador pode achar, não, eu passei naquele túnel, eu estou tranquilo, né? Então, e não, a gente não sabe se realmente funciona, a gente, enfim, não tem grandes evidências e comprovações, né? E, enfim, mas falando um pouco da parte de prevenção de saúde, né, o que a gente fez, lá no início, já antes de ter alguma legislação, alguma coisa específica, o grupo já decidiu afastar, né, as pessoas consideradas naquele momento grupo de risco.
né? Então, isso foi uma medida, a gente já afastou, até no começo tinha muita gente querendo, né, dizendo, eu sou do grupo e tal, então teve que ter um trabalho também de filtrar, de classificar, de ver realmente quem, né, quem pertencia àqueles critérios que se sabia até aquele momento, né, e depois também isso foi mudando, né, então com o avançar da pandemia, enfim, com novas portarias, isso foi se alterando, a gente foi devolvendo algumas pessoas. E, enfim, então, seguindo nessa questão de prevenção de saúde, a gente bateu muito forte também na questão de avisar, do trabalhador avisar o quanto antes, né, quando ele começasse com sintomas, porque a gente sabe que o maior período de contágio da Covid é realmente nos primeiros dias de sintomas. Até se fala que ele transmite também 2 dias antes, né, de iniciar os sintomas. Então, num período assintomático ele pode transmitir e depois também nesses primeiros dias também, né, existe onde ele mais vai acabar contaminando, enfim, passando para outras pessoas. Então a gente bateu muito forte nisso, assim, várias campanhas de vamos avisar, às vezes o trabalhador até negligencia, eu sempre tive rinite, então eu acho que eu tô com uma rinite, por exemplo, então não vou avisar. Ou às vezes tinha medo também de perder o emprego, enfim, estava na experiência. Então, né, a gente fez bastante campanha em cima disso. Falando um pouquinho também da experiência nossa dos sintomas, né, dos casos positivos que tiveram, assim. No início falava-se muito em síndrome gripal como principal suspeita, né? O que é síndrome gripal? É o indivíduo tá com aquela febre, dor no corpo, dor de cabeça, com aquela sensação que um caminhão passou por cima, né? Claro, esse é o quadro clássico da Covid. Hoje vem uma pessoa assim e falou que, por exemplo, perdi o paladar, perdi o olfato, nossa, praticamente vai, né? Não precisa nem do teste, né? A gente faz o teste, mas geralmente vem positivo. Mas tivemos também casos de pessoas com sintomas muito leves, uma simples dor de garganta, um simples nariz escorrendo, uma coriza, né, acabou a pessoa positivando depois, né? Então eu falo isso nos admissionais também, a gente está contratando bastante, eu peço, pessoal, eu sei que vocês estão entrando na experiência, eu sei que vocês ficam com receio às vezes, né, não conhecem quem é a empresa, mas começou com sintoma, ou um familiar, se eu tiver com sintoma, vocês precisam avisar a gente urgente. Não banaliza isso, não acho que você não está, né, não está tendo nada, uma rinite, uma dor de garganta, né, é o que o pessoal geralmente fala, assim, e às vezes até aconteceu da pessoa esperar às vezes 3, 4 dias para vir no ambulatório, né, daí a gente pergunta assim, mas por que você demorou tanto para vir no ambulatório? Porque eu achei que não era nada, mas daí foi piorando, né, então a gente tentou bater bastante nisso nessa questão do comportamento, da conscientização. Legal, obrigado aqui pelos esclarecimentos, a gente tem inclusive uma pergunta aqui da nossa audiência, né, já quero pedir a todos, agradecer novamente, sejam todos bem-vindos, obrigado pela audiência de vocês, se quiserem pode trazer perguntas, a gente vai trazer os especialistas, né, e aqui eu tenho uma pergunta da Grazi Breyer, que pergunta qual o procedimento que vocês aconselham que o RH deve realizar em caso de alguém positivar para COVID? Grazi, agradeço pela pergunta, Grazi. A gente vai falar isso daqui a pouco, nos protocolos de saúde. Não sei, Diogo, se quer que a gente adiante isso? Podemos falar, se vocês acharem interessante, a gente já entrar, e depois volto na questão de conscientização de trabalhadores com vocês. Perfeito. Giovanni? Vou iniciar, né? Então, o que a gente tem feito? Né? Nós aplicamos um protocolo, seguindo a circular lá do Ministério da Economia, seguindo também o que determina a portaria conjunta, que saiu ali no dia 20 de junho, ou julho, se eu não me engano. Mas o que a gente tem feito? A gente procura identificar os contatantes, né? Então, assim, existe um critério de contatos para ver se a pessoa permaneceu, por exemplo, ela é do administrativo. Vamos supor que ela fez uma reunião num ambiente fechado, se reuniu lá com 2 ou 3 pessoas, coisa que nesse momento todas as reuniões, por exemplo, do grupo, elas se tornaram online, né? Então é proibido fazer uma reunião presencial dentro do grupo, né? Porque o que a gente percebeu, sala fechada, ambiente com pouca ventilação, e onde não se respeita muito a questão do distanciamento, né, de pelo menos 1,5 metro entre as pessoas, e não tendo a ventilação, o risco de contágio, ele é enorme, né? Por isso que a gente trabalhou a questão do home office no administrativo. Então, assim, a primeira coisa que tem que se fazer, o doutor Alberto vai complementar, é identificar quais são as pessoas que tiveram contato direto, conforme os critérios do guia ali da vigilância epidemiológica, e aí, preventivamente, além de afastar essa pessoa, tem que se afastar essas pessoas que são os contatantes
e que são suspeitas, né? Ah, Giovanni, mas ele está assintomático, ele não tem o vírus, né? A gente tem experiência de que, assim, a gente afastou pessoas por a mesma situação de serem suspeitas, e lá no 7º, no 8º dia que a gente aplica o teste rápido, a pessoa positivou, né? Ou, de repente, lá no 3º, 4º dia que ela está em casa, ela começou com sintomas. Deu a janela dos 3 dias, no 4º dia a gente aplica o teste PCR, a pessoa positiva. Então, assim, é muito importante, né, as regras que a gente fala, distanciamento entre as pessoas, né, evitar de ter um contato próximo por mais de 15 ou 20 minutos direto com a pessoa, frente a frente, numa conversa, numa fala, né, numa reunião, mesmo que seja individual, porque ela vai acabar se tornando um caso suspeito, né. Então, a primeira medida é montar um protocolo semelhante a esse, identificar quem são os contatantes, porque senão ele vira um ciclo vicioso, né? Tu tira a pessoa infectada, daqui a 3 dias a pessoa que é contactante, ela pegou, ela acabou transmitindo para mais 2 e para mais 4, e o cálculo ele é exponencial, né? Ele pode virar de 1 para 5, para 10, para 15, para 40, né? Então, por isso é muito importante esses cuidados, né? O doutor Roberto, se puder Sim, comentar. vamos, assim, para tentar exemplificar também ficar mais fácil, vou estabelecer uma linha do tempo, assim, né? Vou tentar explicar como é que tem funcionado lá dentro. Então, por exemplo, então a pessoa, o trabalhador, ele chega no ambulatório, né, no médico e fala, eu estou com gripe e começou ontem, né? Então essa pessoa, esse trabalhador, ele vai numa avaliação médica, ele é encaminhado para uma avaliação, a gente vai afastar esse trabalhador até a realização do teste. Então o teste PCR, ele é, na melhor coleta dele, melhor tempo, é do 3º ao 5º dia. Então a gente encaminha, notifica esse trabalhador suspeito para a vigilância epidemiológica. Em algum momento a vigilância epidemiológica faz esse teste. Se ela não fizer, a gente acaba custeando esse teste, né, o PCR, e a gente faz um monitoramento diário também dessa pessoa, né, então o ambulatório ele conversa, a gente depois vai explicar um pouquinho mais como é que é esse monitoramento. A gente conversa com essa pessoa diariamente para saber como é que ele está evoluindo, como é que está a situação, se já fez ou não fez o teste. E também a gente monitora os colegas de setor. Então a gente elaborou um termo, né, um papel assim com várias perguntas, e todo dia o técnico de enfermagem ou então o líder de setor, ele vai lá um por um dessa pessoa que está já suspeita, perguntando, você está bem, não está, teve algum sintoma respiratório, não teve, né, e se ele pescar alguém com essas condições, ele encaminha para o ambulatório. Enfim, essa pessoa negativando, então vindo o resultado, ela negativando, ela passa novamente numa avaliação. Se ela estiver sem sintomas às 72 horas e com o teste negativo, ela pode retornar ao trabalho. Tá? Isso está na portaria conjunta. Depois a gente passa isso também bem certinho, né, a portaria. E se essa pessoa vier positivar, a gente faz essa investigação que o Giovanni comentou ali, estabelecer realmente o que é contato, né? Então, às vezes, eu cumprimentei ele na entrada. Não, não é contato. Contato é realmente mais de 15 minutos, com menos de 1 metro de distância, né? Ou se teve algum contato direto, abraçou, isso não é para acontecer, né? Os trabalhadores estão bem conscientes, bem orientados disso, mas às vezes pode acontecer. E aí, se alguém positivar, a gente afasta os contatantes, né? Por até 14 dias do início do possível contato, né? Então a gente pega do início daquele contato 14 dias para frente, e ele pode retornar antes, isso está no manual de vigilância, vigilância epidemiológica, no guia de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde, e que a gente pode aplicar um teste, né, se essa pessoa no tempo correto do teste, por exemplo, um teste rápido, e se vier negativo, essa pessoa estiver bem, ela pode retornar antes ao trabalho, né? E por último, então, esse trabalhador que positivou, né, quais são os critérios de alta desse trabalhador, né? Então, eu acho que é o maior receio do pessoal, eu sempre recebo perguntas sobre isso, né? Eu tenho que fazer um teste para voltar, eu que positivei, né? Será que eu vou voltar bem, não vou estar transmitindo para outras pessoas? Então, o critério legal hoje que tem, né, são 14 dias. Então, desde o início dos sintomas, 14 dias, se no 15º dia a pessoa, né, o trabalhador passa numa avaliação médica, e se ele tiver há 3 dias sem sintomas, ele pode retornar ao trabalho. Então, se estiver bem há 72 horas, no 15º dia ele pode retornar ao trabalho. Existem novos trabalhos também falando sobre critérios de alta, né, então até reduzindo um pouco. A OMS já fala em 10 dias no mínimo, mais 3 dias sem sintomas, para retornar no 14º dia. E o CDC dos Estados Unidos, ele lançou também um outro critério,
que é 10 dias no mínimo, mais 24 horas sem sintomas. Então, você percebe que está reduzindo, né? Por quê? Uhum. Vários estudos têm apontado que a pessoa consegue transmitir o vírus, um vírus capaz de causar infecção, né? Até o 8º dia de infecção, até o 8º dia de sintomas. Então, passou desse período, ele até pode ser detectado fragmentos do vírus no PCR. Até um exemplo aconteceu com o Bolsonaro, isso, né? Ele ficou testando positivo por vários dias depois. Isso acontece porque o teste acaba detectando fragmentos, mas aquele vírus ele não é viável para causar uma infecção. Então, o vírus viável de causar uma infecção é até o 8º dia de sintomas. Então, esses são os critérios que a gente tem seguido ali no grupo e tem dado tudo certo. Graças a Deus, a gente tem tido os que positivaram, todos evoluindo muito bem, os que trabalham lá conosco, que não estão afastados. Então, só sintomas leves. Então, até o momento está tudo bem. Espero que continue assim também. Legal, acho que ficou bem claro a resposta para a Grazi, bem detalhado, a gente agradeço, ficou bem didático. E onde a gente consegue, onde é que, né, essas empresas, RH, podem buscar esses protocolos, né? Onde buscam, onde vocês acompanham para ver como é que esses modelos estão aí? Então, depois eu passei meu contato para o Diogo, né? Pessoal, fiquem à vontade, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me enviar um e-mail, eu mando todos os protocolos, todas as referências que a gente utiliza, mas basicamente, onde é que eu encontro tudo isso, né? Onde é que eu tenho acessado para poder atuar com segurança, né? É a portaria conjunta número 20, de 18 de junho de 2020, ela é conjunta porque foi realizado o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde, né? Manuais do Ministério da Saúde, então no site do coronavírus lá do governo federal, né, do Ministério mesmo, existem 3 documentos que basicamente eu estou sempre olhando. O primeiro chama Guia Prático de Gestão em Saúde no Trabalho para a Covid-19. Ele é um documento em conjunto com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho e o Ministério da Saúde. Existe também um outro que é Orientações para Manejo de Pacientes com Covid, também tem bastante informação. E o Guia de Vigilância Epidemiológica tem uma versão no site de abril, mas no WhatsApp ali eu já recebi uma versão mais nova, só estou esperando ela ser oficial para a gente começar a aplicar algumas coisas que tem nesse novo guia. E também ficar atento à legislação, né? Então, no site do governo aqui do estado de Santa Catarina tem lá as portarias, decretos, então tem que estar sempre atento. Nota técnica da Anvisa, o site das sociedades brasileiras também, das sociedades médicas, então a Sociedade Brasileira de Infectologia tem muito material interessante, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, dentro da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, sites de notícias médicas, eu utilizo alguns assim que eu considero que são confiáveis, né, porque hoje tem muita fake news também. Então, são 2 sites que eu recomendo, que é o PebMed e o Medscape. Então, são resumidinhos, né, surge alguma coisa, acho que é interessante. Mas me coloco à disposição para enviar para o pessoal todos esses materiais, enfim, onde encontrar esses materiais. Deixei teu contato aqui no ar também, mas no final, depois também o contato do nosso engenheiro Giovanni aqui, também vou disponibilizar para todos. Obrigado pela explicação. Vamos seguindo, então, com a próxima questão que a gente tem. A gente foi à frente para atender a... Eu tenho mais uma pergunta aqui também, que está vindo, mas em relação ainda à saúde, eu vou voltar, antes de a gente entrar na conscientização dos trabalhadores, a Franciele perguntou aqui se vocês estão percebendo ou viram, né, atuações em relação à saúde emocional dos colaboradores. A gente sabe que toda essa pandemia, toda essa situação pode mexer, se estão percebendo aí alterações em relação à saúde emocional. Sim, a gente percebe realmente, né, as pessoas estão mais ansiosas, a gente até pede, desconecta um pouco, né, passa algumas orientações, mas na nossa CIPAT, né, na nossa Semana Interna de Prevenção de Acidente, teve um dia, né, um tema específico lá que a gente acabou fazendo um vídeo, foi inteiramente online, né, essa nossa CIPAT, e falou também bastante sobre isso, com várias dicas realmente para o pessoal enfrentar esse momento, né. Inclusive a Franciele também no ano passado deu uma excelente palestra lá para nós sobre saúde mental também, então agradeço pela pergunta, Franciele. A gente tem cuidado, tentado, né, olhar bastante para a saúde mental lá dos nossos colaboradores.
Muito bom. Eu tenho outra pergunta nesse contexto. Essa fala trouxe bastante dúvida. Eu quero aproveitar vocês aqui. Obrigado, Franciele, pela pergunta. Cibele também manda uma pergunta para a gente. E eu acho que é legal porque a pergunta da Cibele fecha esse ciclo dessa conversa sobre os protocolos, como se atualizar. Vocês trouxeram aí o panorama, né, a timeline de como é que funciona, o doutor Alberto. E ela traz para a gente aqui como estão trabalhando a reinserção do profissional após o retorno do afastamento por Covid. Tem observado algum tipo de distanciamento por receio? Acho que pode ocorrer mesmo, né? As pessoas podem ficar meio assim, de se aproximar Assim, a gente teve algumas brincadeirinhas, assim, mas não tive uma queixa específica no ambulatório, tá? Mas a gente tem atuado, assim, bastante na conscientização desde o início. A gente fez, inclusive lá em janeiro, fevereiro, o pessoal, o nosso produto vem da China, alguma matéria-prima para fazer os produtos ali da Miller, e o pessoal tinha medo, assim, tá vindo da China, né? Então, a gente faz o DDS, o Diálogo de Segurança, então a gente passa essas informações também, técnicos de segurança, os técnicos de enfermagem, a gente usa e-mail marketing também, realmente conscientizando esses critérios de alta que eu falei. Então, mais algumas brincadeirinhas, a gente escutou relato, mas nada assim. Né, nenhum líder também comentou. Giovanni, não sei se para ti comentaram alguma coisa a respeito. Para complementar a pergunta da Cibele e também da Franciele, né? Tem essa preocupação com a saúde mental e desde o primeiro caso que a gente teve no grupo, né? Que aí foi uma experiência para nós, né? De que realmente a Covid tinha chegado, né? Não só na cidade, mas chegou no grupo Miller, né? Então, a nossa preocupação era como os colegas de trabalho iriam reagir, né? Então, a gente montava desde o momento em que a gente pegou a situação em que a pessoa era suspeita, a gente reuniu todo o grupo de trabalhadores, por exemplo, daquela célula, e falou, olha, gente, fulano, o Joãozinho, ele está em casa, porque ele está com alguns sintomas que são muito similares à Covid-19, e ele vai fazer o teste, a gente vai aguardar o teste dele. Então, assim, a gente pede que vocês, se tiver qualquer sintoma, qualquer dúvida, algum apoio que vocês precisem, procurem um ambulatório, né? E a gente sempre foi muito transparente, né, com as pessoas, né? E principalmente quando positivava. Olha, o fulano positivou. Então, assim, é mais um momento que vocês têm que tomar cuidado quando vocês chegam em casa, com as suas famílias, chega em casa, tira o sapato, tira a roupa, toma o banho, higieniza as mãos, faz uma boa asepsia, né? E quando a pessoa voltava, aí a gente falava, bom, gente, era o seguinte, o Joãozinho está voltando, mas assim, ó, conforme o critério do Ministério da Saúde, existem os protocolos, o protocolo ele é seguro, né? Naquele momento a gente se firmou muito nos protocolos do Ministério da Saúde, dizendo que, olha, no 14º dia, é seguro a pessoa voltar, que ela não vai mais transmitir o vírus. Óbvio que isso foi um primeiro caso. Quando já teve o segundo, uma reincidência, as coisas ficaram um pouco mais normais, né? Porque realmente a sensação do medo, ela existiu, mas em nenhum momento houve aquela rejeição, vou ficar distante, não vou mais conversar com fulano. Eu acho que o mais importante é saber conduzir a situação, manter de forma transparente e deixar as pessoas tranquilas que qualquer apoio que elas necessitem, elas podem procurar o SESM da empresa ou quando não tiver o RH para conversar, para falar sobre a situação. Acho que esse é o conselho para se ter sucesso aí nessa transição. E aí, Giovanni, como é que fica? Falamos já um pouquinho disso, ficou até em alguns momentos, a gente já comentou um pouco sobre a ação aqui, doutor Alberto também já trouxe. Eu acho que o mais interessante é conscientizar o trabalhador, ele ter noção para que ele possa não precisar de tanta supervisão e haja com consciência, né, sabendo do que ele pode fazer. Como é que foi a experiência dessa conscientização? Programas, o que vocês foram implantando? Algumas experiências observou que foram positivas, ou também, se quiser trazer alguma coisa que não surtiu muito efeito, mas falar um pouquinho sobre conscientização para a gente, para os trabalhadores. Perfeito. É meio que cômico, né, se nós não estivéssemos vivendo numa pandemia, né? Mas é que nem eu falei, né? Tu vai conversar lá com um pintor lá que trabalha, faz pintura, tem processo de tinta, ele fala, bom, ó, Joãozinho, tem que usar a luva aqui, porque não pode ter contato com uma tinta dissolvente nas mãos, né? Tem que se proteger.
Aí tu tens que usar um respirador, porque ele é um agente químico, aí tu percebe névoa no ambiente de trabalho, mesmo que às vezes tu tenha um sistema de exaustão, mas ele não é 100% eficiente, né? Então, assim, é o risco que você consegue enxergar, né? A Covid-19, tanto é que foi o tema da nossa CIPAT, ele é um inimigo invisível, a gente não consegue ver o bicho, né? A gente não consegue ver o vírus por aí. E aí, no começo, quando tu falava assim, gente, tem que usar máscara, porque isso, ou porque aquilo, as pessoas meio que não acreditavam, né, que o vírus pudesse chegar aqui na cidade de Timbó, chegar dentro do Grupo Miller, né? Então, foi um trabalho, como eu falei, acho que foi uma das primeiras empresas aqui da região a implementar o uso da máscara. Então, foi difícil, né? Eu digo que foi muito trabalhoso, a gente cansou de fazer DDS, cansou de apresentar material do Ministério da Economia, a gente cansou de mostrar os benefícios, que tem que trocar a máscara, primeiro era a cada 3 horas, depois a 2 horas, depois a máscara não era simples, era dupla, álcool gel a gente espalhou por tudo quanto é lugar. Sim. A gente chegou, o exemplo do protocolo do restaurante, né? As pessoas achavam que a gente era meio lunático, né? Porque a gente pegou as duas mesas e colocamos um númerozinho na cadeira. E falamos assim, ó, endomarketing, e-mail, tudo mais. Gente, a partir de amanhã, você vai sentar na mesa 12, na cadeira 12, então você vai até o final da pandemia, você vai ter que sentar na cadeira 12, né? E a gente até brincava assim, falava assim, ó, então, se o protocolo começa amanhã, vocês tomem muito cuidado com quem vocês vão sentar do lado, né? Se você não gosta do colega, vai ter que esperar acabar a pandemia para não sentar mais próximo do colega, né? E foi um trabalho duro de conscientização, mas assim, ó, Diogo, o cenário mudou muito na nossa região, né? A gente vivia os primeiros meses assim, esse negócio não vai chegar aqui. Aí quando, brasileiro é assim, quando a água bate na bunda, aí eles começam a se conscientizar. Brasileiro é assim, não tem o que fazer, né? A gente na intenção, às vezes, né, até de negar porque não quer que se aproxime, cai no erro de não agir a favor ou contra aquilo da forma adequada, né? Até uma tentativa de dizer não existe, né? Eu ouvia comentários das pessoas, alguns dizendo, não, isso não existe, isso aí é coisa que está dando. E isso se disseminou, assim, foi uma prática que foi complicada para a gente fazer as pessoas entenderem, né? Eu acho que, mais ao final, eu acredito que a gente vai falar, eu quero ouvi-los a respeito de como é que vocês veem pós-pandemia, mas a pandemia muda hábitos para nunca mais voltar atrás, né? Eu acho que ela começa a fazer alterações, melhorando até a higiene da gente aí daqui para frente, né? Sim. Agora é um estado extremo, né? Toda essa extremidade de atuação para evitar um mal muito maior, mas, né? E até complementando, né? Então, assim, dentro da empresa, eu acho que a gente tem um sucesso muito grande e as pessoas entenderam a situação, elas olharam a preocupação tanto da área do SESMIT, mas também como a empresa liberou alguns recursos para a gente conseguir trabalhar como trabalhador, para dar uma condição de segurança dentro da empresa. Mas eu digo que, assim, o mais difícil de conscientizar ainda foi o comportamento fora da indústria. Porque as pessoas ainda estavam nessa de que, dentro da indústria estou me cuidando, no final de semana eu vou fazer festinha, final de semana eu posso fazer uma confraternização, porque, não, é só meu colega de trabalho, ou de repente é só meu pai, minha mãe, meu primo, não vai ter problema. Mas assim, o vírus não escolhe quem você vai contagiar, então não existe essa. As pessoas começaram a cair um pouco mais a ficha realmente quando a nossa região aqui do Médio Vale, ela ficou um pouco mais crítica, né? E realmente, né, a gente vai falar depois no final, mas eu acredito que, falando como profissional da área de segurança agora, né, se fosse chegar lá na produção e falar, vou implementar determinada EPI agora, eles iam usar na hora, né? Eles não iam ter dúvida de querer se adaptar à mudança comportamental, né? Mas não precisava pegar um nível tão crítico, né? Principalmente também a questão do protetor facial ali, né, Giovanni? No começo o pessoal vinha, reclamava um pouquinho, tá me dando a cabeça, a gente explicava, olha, é importante usar, minimiza contato, né? Agora, sim, a gente não tem escutado mais muita reclamação, porque realmente a coisa piorou, o pessoal tá se preocupando mais. E só um pouquinho complementando essa questão da conscientização no âmbito do ambulatório, né?
quando a gente afasta a pessoa, a gente pede para ele, explica tudo isso no atendimento médico. A nossa equipe lá do técnico de enfermagem também, a gente tem 3 ambulatórios, são 3 técnicos, profissionais muito dedicados, assim, então, o que eles fazem, né? Eles explicam direto, eles monitoram via WhatsApp, então, né, a gente pede para o trabalhador ali assinar um termo que está também na portaria do Ministério da Saúde, isso, né, que fala lá realmente do termo de isolamento, que ele não pode sair de casa, que ele tem que ficar em casa, ele e a família. Então, a gente realmente está toda hora falando isso, assim. Então, realmente, eu entendo que não faltou informação para as pessoas, né, tanto dentro da empresa, quanto na mídia, quanto rede social. Então, realmente, se alguém está, né, fazendo algum comportamento negligente, e a gente observa isso também em alguns relatos, né, realmente é por opção mesmo, porque, né, dentro dos nossos colaboradores realmente não tem como dizer, não sabia disso, não sabia dessa regra. Né? Entendido. Importante é a consciência de todos para a gente vencer, né, esse grande vilão Isso. aí, esse grande problema que a gente está encontrando aí com a Covid. Eu tenho uma Exatamente. pergunta aqui, a gente já estamos aqui no primeiro bloco. Esse primeiro bloco ele é um pouco mais extenso, a gente está tendo bastante participação, já agradecendo a participação de todos. Mandem as suas perguntas, a gente está, né, e esclarecendo aqui as dúvidas. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor Alberto, a pergunta é interessante a pergunta do Oswaldo Reis. Obrigado, Oswaldo, pela pergunta. Ele fala se a Covid pode ser considerada como doença ocupacional. Que interessante isso. Sim, eu imaginei que é uma discussão. Né? Existe uma legislação do INSS, se não me engano, que fala que em momentos de pandemia, né, essa doença infecciosa não pode ser considerada doença ocupacional. Mas teve uma decisão do STF, se não me engano, que coloca como ônus, né, de comprovar as medidas de prevenção do empregador. Então, ela é ocupacional até que você prove que você tomou medidas. Né? Então, eu tenho entendido dessa forma. Né? No momento, a gente tem entendido dessa forma. E visto tudo isso que nós estamos fazendo, eu não entendo como ocupacional os casos que a gente teve dentro do grupo. Olha, né? Então, mas está se preparando, né? Está mostrando que está agindo em prol, né? De proteger. Há uma clareza de que não era algo, às vezes é uma falta de ação do próprio colaborador. Né? Eu acho que isso vai virar uma discussão jurídica, né? Eu acho que isso vai judicializar. Como muita coisa, né, nesse país, é uma das coisas que vai judicializar, mas realmente o papel do grupo é realmente proteger as pessoas. A gente, desde o início, foi nessa tese, mas, claro, também pensando também, né, nesse possível problema que a gente possa ter. Mas eu acho que tudo depende, né? Acho que então, de acordo com o entendimento do STF, sim, ela pode ser considerada uma doença ocupacional. E até complementando a fala do Dr. Alberto, né? Então, por isso que é muito importante a gente seguir, por exemplo, diretrizes e medidas que vêm sendo passadas para as indústrias, né? Então, a Portaria Conjunta 20, ela é um exemplo disso. Se eu não estou seguindo o que fala na Portaria Conjunta 20 e eu estou tendo um adoecimento em massa dentro da indústria, dentro da minha empresa, obviamente que se for uma discussão jurídica, eu não vou querer considerar ocupacional. Mas se você não tem evidências de que você está tomando todos os cuidados necessários, repassados, seja pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Economia, você passa a negligenciar a segurança das pessoas, né? E falar que a pessoa adquiriu fora daqui, né? Tu não vai ter muito argumento de dizer que você está protegendo o teu trabalhador lá dentro, né? Então, que nem o Dr. Alberto falou, né? O que a gente acredita é que pode sim surgir demandas judiciais em função disso após a pandemia, né? Mas o importante nesse momento é seguir todos os critérios e toda a legislação, que no nosso entendimento aí a gente está fazendo o nosso papel, até não só como empresa, mas como sociedade, de diminuir a disseminação do vírus aí na nossa população. Só desculpa, Diogo, estamos dormindo bem à noite, né, Giovanni? Exatamente. A gente deita o travesseiro ali, eu tenho conseguido. No começo estava meio difícil, estava muito preocupado com os trabalhadores, como é que ia ser quando tivesse um caso, mas e por sorte também os casos que a gente teve foram todos leves, então
Também acredito que não vai ter uma demanda, talvez exista uma demanda judicial se alguém vier, enfim, falecer, né, tiver uma complicação maior. Mas estamos dormindo bem. Muito bem esclarecido, ficou ótimo. Importante mesmo assim, Por favor, ter um cuidado especial com as pessoas do grupo de risco, eu acho, né? Isso é fundamental. A gente não está falando por empresa, por grupo Miller, mas está falando como a gente percebe que as pessoas, de maneira geral, não estou aqui generalizando, o doutor Roberto é da área aqui, eu sou engenheiro, mas as pessoas que têm comorbidades, elas são bem suscetíveis a terem problemas de saúde com o vírus, né? Então, é muito importante você deixar essas pessoas, nesse momento, afastadas, né? Sim, o propósito é cuidar bem das pessoas, né? Ficou bem claro isso na fala de vocês. Para a gente fechar aqui, agradeço aí, Oswaldo, obrigado, né, pela pergunta, muito, muito importante aí a colocação. E para a gente fechar aqui esse nosso bloco, né, essa conversa aqui a respeito desse primeiro grande bloco, eu gostaria de ouvir de vocês aqui, né, a respeito, então, desses decretos. A gente está tendo várias mudanças, né, como é que se mantém atualizado com essas alterações de decretos, qual tem sido a experiência de vocês para a gente fechar esse primeiro grande bloco? Bom, E aqui eu vou pedir, especialmente Giovanni, se puder ajudar a gente nesse entendimento. Ok. Então, Diogo, a gente praticamente está vivendo um turbilhão, um redemoinho, tem vacas voando, né? Brincadeiras à parte, mas todo dia sai uma notícia nova, né? Nós montamos um comitê de crise logo que a pandemia chegou e era muito difícil, assim, porque a gente saía uma portaria nova, por exemplo, saía uma portaria nova agora da vigilância sanitária. Aí tu pegava a portaria do Estado, tu montava um plano de ação, isso era uma sexta-feira. Na segunda-feira vinha o governo do Estado e pá, emitia um decreto estadual. E o decreto estadual vinha com divergências do que falava a vigilância epidemiológica. Então, assim, a gente primeiro estava seguindo tudo que vinha a nível federal, né? Acho que a portaria conjunta e aquela circular lá do Ministério da Economia, em março, elas dão uma garantia muito grande para a gente seguir na esfera federal, né? O que aconteceu é que o próprio presidente, ele deu autonomia para os estados, então a gente teve que se atentar, né, principalmente quando o governador do estado aqui começou a emitir os decretos, a gente tinha que acompanhar isso semanalmente, né? Então as informações vinham, era o decreto estadual que pintava, e acabou acontecendo que daí nos últimos períodos, né, a gente passou essa responsabilidade, o governo do estado transferiu também ela para os municípios, para micro-regiões, né. Então, a gente tem que ficar também atento aos decretos municipais que o prefeito acaba emitindo, seja o prefeito de Blumenau, seja o prefeito de Timbó, de Indaial. Então, esse é o caminho, é se manter atento às mídias, aos sites de notícias confiáveis, aos sites das prefeituras municipais, aos sites do Estado, para você se manter atualizado, né? E principalmente também está bem atrelado ali o que surgir de decretos do Ministério da Saúde, né? Mas, assim, de maneira geral, está em acompanhamento diário, né? Porque muita coisa muda, vai e volta, fecha isso, abre aquilo, agora pode isso, agora não pode aquilo. A gente chegou a fazer um contato muito próximo aqui com a vigilância sanitária, porque saiu algumas informações, por exemplo, para o restaurante, né? Que não podia ter autosserviço. Estava numa nota técnica da vigilância sanitária, se eu não me engano era do Estado, não é, doutor Roberto? Acho que sim. Uhum. Aquela nota técnica 34, se não me engano. Acho que era 34. E aí a gente falou assim, gente, mas não faz sentido algum, né? Imaginem vocês, onde vocês têm um buffet, as pessoas vêm e se servem, né? Então, o que a gente fez? Higienização na entrada do restaurante. Nós implementamos a proteção, já tinha proteção no buffet. Começamos a fornecer luvas de proteção. Os talheres, toda a parte de talheres das pessoas, no envelopinho, um saquinho de papel higienizados, prontos.
retiramos toda a parte de temperos que as pessoas poderiam ter contato, né? Não faria sentido, né, ter uma pessoa lá, como se fosse a tia da merenda, né, quando a gente ia na escola, né, a merendeira lá colocando, aí o cara ia falar assim, não, coloca mais um pouquinho disso aqui, não, tira isso aqui. A gente falou, gente, olha a fila que vai dar, olha o transtorno que vai dar. Então, teve o risco também, né, porque a pessoa ia começar a falar, mesmo com a máscara, ia começar a falar, podia cair em cima do buffet, enfim, ter mais contato, né, sem contar que, assim, entregar um PF, prato feito, fora de cogitação, né, porque outras questões que também envolve a alimentação do trabalhar. Então, teve coisa, gente, que a gente teve que ir lá bater na porta da vigilância sanitária e falar assim, ó, gente, a gente fez isso. A gente quer que você venha aqui na empresa e veja como é que está a situação, se vai atender ou não vai atender. E aí a gente fez esse tratamento com a vigilância sanitária da cidade, eles vieram, acho que umas 3 oportunidades aí no grupo, né? Sempre que a gente implementava uma medida nova, quando saía um decreto novo, nós os procurávamos, né? Uma coisa muito bacana que lá no início a gente criou uma cartilha, né, de cuidados com a Covid-19, né, e a gente falou, olha, saiu uma circular aí do Ministério da Economia, né, então dá uma cópia aqui pra gente, o pessoal da vigilância saiu com uma cartilha nossa, né, e falou assim, pô, legal o que vocês estão fazendo, então teve essa proximidade, né. Uma parceria, né, também. Uma parceria, exatamente. A gente falou assim, ó, gente, tá todo mundo no mesmo barco, né? Assim, a gente não quer fazer nada de errado, a gente quer fazer a coisa de maneira correta, só que ninguém viveu uma pandemia, né? Se a gente tivesse experiência lá no currículo, eu vivi uma pandemia lá na década de 90, seria muito mais fácil. A gente vai colocar no currículo agora, né, depois que ela acabar, né? Vai virar história. Vai virar história, né? Mas então, o que eu daria de conselho é acompanhar, né, essas alterações, né, sites confiáveis, e sim, não tenham medo de se aproximar, por exemplo, de uma vigilância sanitária do município de vocês, né? Vocês têm que demonstrar a proximidade que estão querendo fazer a coisa certa, né? Não sei se eu fui claro. Eu tenho uma mini dica, Diogo, rapidinho. Claro. Eu usei isso, assim, eu percebi em alguns momentos que nos grupos de WhatsApp que eu tenho de médicos do trabalho, de saúde e segurança, surgia às vezes até alguma portaria nova, assim, que não estava no site oficial, né? Então eu deixei para fazer um download automático de todos os PDFs que eu recebia no meu WhatsApp. Daí no final do dia eu ia lá e tentava olhar, assim, para ver o que tinha recebido no dia, se tinha recebido alguma coisa nova. E obviamente também depois eu conferia se isso era oficial também, porque o que vem no WhatsApp, né, pode não ser, mas por sorte, tudo que veio era a informação que depois vinha nos sites oficiais, então a gente podia usar. Muito bom. Aqui tivemos uma participante, agora há pouco, faz um tempinho já, a Cláudia, ela havia pedido sobre os links de guias citados, porque antes o doutor Alberto, o senhor falou vários links ali sobre como, né, se atualizar a respeito de onde buscar informação e tal. A gente, depois, de repente, pode colocar no chat, ou as pessoas podem procurar a gente na BRH, tem o contato também do doutor. Se precisar, Cláudia, a gente pode enviar para ti, tá? Esses links. Ou eu posso colocar nos comentários também, que acho que vai ficar gravado no Facebook, né? Talvez eu possa colocar nos comentários os links, talvez seja mais fácil, né? Mas se quiser mandar e-mail também, eu estou à disposição também. Tá bom, perfeito. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui para a gente fechar esse bloco, a gente ir para o nosso segundo bloco. O Lucas Voltolini fala sobre alguma determinação da OMS, eu não estou acompanhando, mas que diminuiu aí o tempo de isolamento da confirmação da Covid. Se tem, doutor Alberto, alguma recomendação, ainda por precaução a gente está adotando 14 dias, a orientação ainda é essa? Agradeço, Lucas. Exato, por uma questão legal a gente vai continuar adotando os 14 dias, mas a OMS, a OPAS e também o CDC, eles começaram com esse critério de 10 dias, a OMS mais especificamente 10 dias mais 3 sem sintomas, e o CDC 10 dias mais 24 horas sem febre e remissão dos sintomas respiratórios, mas por uma questão legal a gente vai continuar adotando, positivou 14 dias, né? Enfim, a gente tem que cumprir a legislação, então está na portaria, está na portaria conjunta, está na portaria da Secretaria de Estado aqui também, então a gente vai continuar adotando esses 14 dias. E, obviamente, também tem que obedecer os critérios de alta, que é estar 3 dias sem sintomas. Né? Perfeito, doutor.
Obrigado pelo esclarecimento. Gente, primeiro bloco finalizado, obrigado pelas perguntas. Pessoal, continue mandando as perguntas, a gente está aqui com os nossos dois convidados, engenheiro Giovanni, doutor Alberto, do Grupo Miller, esclarecendo questões pertinentes a respeito da saúde, né, aí também a segurança no trabalho. E agora eu quero entrar com vocês nesse segundo bloco, então, vamos tomar uma aguinha para entrar aqui o primeiro bloco um pouco maior, o pessoal participou, a conversa está muito interessante. Vamos falar, então, sobre gestão de risco, né, gestão de crise na indústria, o foco é na indústria, na experiência que os colegas têm aqui no Grupo Miller, e também falar um pouquinho nessa questão da saúde, da segurança. Gostaria de passar para o Giovanni de início, vamos começar aqui nesse segundo bloco já com o Giovanni, para a gente falar sobre absenteísmo e como é que tem sido aí, o que é isso, como evitar, e um panorama a respeito dessa gestão aí. Por favor, engenheiro Giovanni. Ok, Diogo, obrigado. Então, né, o que a gente montou de gestão de crise no grupo, né? A gente identificar quem são os casos suspeitos, os casos que precisam de isolamento, as pessoas que são os contactantes, o grupo que nós temos que monitorar e também o caso quando ele se torna um caso positivo, né? Quando surge alguma demanda lá com o Dr. Alberto, que pinta para suspeita, né? Eu vou falar já desde o início, né? A gente determinou, vamos passar por 14 dias, a gente avalia, encaminha para o teste, né? O que a gente percebeu aqui na cidade é que o órgão público estava vindo com uma demanda boa, né? Dava o terceiro dia, o quarto dia, a pessoa já ia ser encaminhada para o teste. Lá pelo sétimo, oitavo dia, o teste, se dava positivo ou negativo, ele voltava para a gente. Nós trabalhamos com os contatantes, conforme o critério do guia do Ministério da Saúde, da Vigilância Epidemiológica, e nós determinamos que, por exemplo, se era de uma determinada célula, a gente colocava aquele grupo em monitoramento, né, para a gente acompanhar o dia a dia deles, né, e o que a gente percebeu, né, teve casos, sim, de pessoas que estavam no monitoramento e que acabaram vindo depois a positivar, né, a gente teve que afastar, quando teve um caso suspeito, os casos de isolamento, né, domiciliar, às vezes era difícil de você gerenciar, né, mas às vezes, o funcionário, ele namora com outra pessoa, que é da outra unidade, que é casado com fulano, que mora com o pai, que mora com o amigo. Então, muitas vezes, o impacto de um caso positivo acabava sendo grande para a gente, né. Interessante. Vai além só a Vai pessoa. muito além. Vai muito além. Por exemplo, assim, o cara positivou, mas aí tu vai ver, o cara dava carona para o outro, colega de trabalho, morava com a companhia que trabalha na outra unidade, já envolvia pessoas de outras unidades do grupo. Então, a investigação, ela tem que ser muito aprofundada quando gera um caso suspeito, principalmente quando positivo, né? Porque ela vai interferir diretamente no absenteísmo da empresa. E a gente vinha com o setor público nos dando uma resposta muito boa, né? Eles estavam entregando os testes com rapidez, enfim. Chegou um determinado momento, eu acredito que pelo volume também, as coisas começaram a demorar, demorou a testar, mandava para fazer o teste, dava 4, 5, 6, 7 dias, muitas vezes estava quase fechando o ciclo, né, doutor? Lá no 11º, 12º dia que vinha o resultado que deu positivo. Aí, deu positivo. Aí tu acabou deixando um grupo de monitorados e, às vezes, quando era suspeito até positivagem, não afastava os outros colegas de trabalho. O que a gente também definiu com a direção, né? E a gente conseguiu uma boa aceitação deles, né? Pagar o teste de PCR de maneira privada, compramos testes rápidos para a gente aplicar os nossos protocolos. E qual era o objetivo disso? O objetivo disso era a gente ser ágeis na detecção dos casos positivos e também descartar os casos suspeitos, né? Então, assim, vai pagar R$250 no teste, por exemplo, o cara que vai estar no quarto dia e em vez de caminhar para a vigilância. Mas eu encaminho ele no quarto dia, no quinto dia eu tenho resultado. Se ele é positivo, a minha ação é muito mais rápida nesse grupo de suspeito, isolamento e monitorado. Ele deu negativo. Se ele está sem sintoma e cumpriu ali os critérios que o Dr. Alberto falou,
já está 72 horas sem ter sintomas, ele retorna ao trabalho. Então, assim, eu consigo devolver, por exemplo, para o ambiente de trabalho a pessoa 4, 5 dias antes. Então, assim, o teste, pessoal, ele acaba não sendo um custo, né? O teste acaba sendo um investimento. Uhum. Um investimento de retornar a pessoa de maneira mais rápida no ambiente de trabalho e, principalmente, nos casos positivos, você diagnosticar um caso positivo, tirar ele antes do ambiente de trabalho e os colegas, de repente, e evitar a disseminação do vírus, né? Verdade. E isso impacta diretamente, aí falando do absenteísmo, né? O absenteísmo é o número de pessoas faltantes, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? As pessoas que deixam de comparecer ao trabalho, e a gente tem feito uma estatística diária, um acompanhamento diário em relação à Covid-19, né? Porque, assim, a gente falou um pouquinho de onda, agora eu vou falar um pouquinho da onda e da questão da economia, né? Uhum. Saindo daquela fase do medo, da incerteza, aí começou a retomada, e alguns segmentos mostraram um comportamento muito diferente. Inclusive, por exemplo, o volume de produção aumentou. A gente não imaginava isso, né? E aí, Uhum. assim, qual é o grande contexto, né? Eu preciso dar garantia de segurança, dar garantia de saúde para os meus funcionários, porque assim, ó, se de repente eu não tomar essas medidas rápidas em aplicar os testes, em aplicar os protocolos, de repente eu vou ter um caso que vai contaminar uma linha inteira, um setor inteiro, e aí a gente fala da relação, basicamente da relação da segurança e da saúde com a produtividade, né? Essa onda de produtividade, de uma economia agitada, ou uma economia aquecida, imagina eu não ter as pessoas para entregar o faturamento, a produtividade, a eficiência no final do mês, né? Então, assim, não tem como falar, gente, não é falando, mas estão olhando muito os dois lados. Não tem como separar a saúde e segurança versus a economia. Aquelas discussões que teve aí, mas vamos garantir a saúde de todo mundo, a economia depois a gente vê, não há como separar a saúde e a economia, né? Então, assim, precisa haver um equilíbrio, né? Então, assim, o que a gente tem percebido, com essa receita que a gente tem aplicado internamente, a gente tem tido um êxito muito bom dentro do grupo, né, fazendo coisas que talvez são básicas, tem coisas que a diretoria acaba efetivamente disponibilizando mais recursos, mas como eu falei, não como um custo, sim como um investimento, né? Nós temos reuniões do nosso comitê de crise, que elas ocorrem todas as segundas e quintas-feiras. Então, assim, a gente não tinha um histórico, né? Vai fazer uma previsibilidade. Eu preciso dar uma previsibilidade para a empresa, né? Como é que vai ser o mês de agosto? Como é que vai ser o mês de setembro? Óbvio que a gente trabalha numa previsibilidade num curto prazo. Só que se eu não tomar essas ações, por exemplo, o meu índice de afastamento ele pode subir lá em cima. E é uma semana que eu deixei de atuar, é um caso que eu deixei de atuar, é um caso que eu não investiguei da maneira correta, que eu não afastei as pessoas que deveriam afastar, que de repente eu posso sair de uma taxa de absenteísmo de 3,5%, 4%, e ela pode levar lá em cima, né? Então, eu acho que esse é o principal protagonismo hoje do SESMIT, né? O doutor Alberto pode contribuir depois, pensando na saúde, pensando na segurança e pensando principalmente com foco na entrega da indústria que, nesse momento, está num processo de retomada, né? Entendi. Doutor Alberto pode complementar, depois tem uma pergunta para o senhor. Certo. Exatamente ali, Giovanni. Por exemplo, né, citando um exemplo, hoje eu afastei um funcionário suspeito e ele morava com 5 pessoas, alguns do Grupo Miller, outros de empresas da região de Timbó. E aí, a importância de você realizar um teste rápido, né? Porque um teste não rápido, enfim, um teste PCR de forma rápida, né? Não aguardar essa demora que está acontecendo agora, infelizmente, pela vigilância. Então, 5 pessoas foi junto, ele estava com coriza, dor de garganta, um pouquinho mal-estar, afastei, porque pode ser Covid, né? E aí, afastei mais 5, porque ele preenche o termo, né? Que ele tem que colocar o nome das pessoas com quem ele mora. E imagina afastar 14 dias, né? 6 pessoas, cara. Então, aí também vem a importância disso que o Giovanni está falando, de realmente a gente detectar rápido, descartou, ele melhorou, já descarta com o teste, já volta, já libera essas pessoas que estão em isolamento também de outras empresas também, né? E também do grupo.
Então, é aí que está acho que a grande chave, o grande protagonismo nosso. E isso também só que para isso precisa do pessoal, né? Então, a gente tem um monitoramento constante. A minha equipe, ali, se não fosse por eles, a gente não conseguiria estar fazendo isso. A parte desse pessoal do técnico de enfermagem ali, dos ambulatórios, né? Nós somos em 3. E eles que vão atrás, eles vêm, eles perguntam, monitoram via WhatsApp. Então, faz tudo isso. Esse dá para passar em avaliação, já está terminando, diz que está melhor. Né? Então, realmente tem que ter essa gestão por trás. E realmente, se a gente não tiver pessoal, é difícil. Né? Então é isso, assim, para complementar aí a fala do Giovanni. E falando do protagonismo, gente, assim, eu tô falando de coisas que a gente fez, que, por exemplo, a equipe, né, falando tanto, a equipe, ela tem os profissionais da área de saúde, são os técnicos de enfermagem do trabalho, e tem os técnicos de segurança do trabalho. Então, o time está muito engajado, né? Quando eles falam, gente, isso aqui é importante, olha só o resultado que a gente tem que entregar, a gente precisa entregar uma previsibilidade. Vou dar um exemplo, a partir do momento que a gente falou assim, ó, a gente precisa ser mais ágil na entrega dos resultados. A gente pegou o carro, foi até Blumenau, num laboratório fulano de tal, não vou citar aqui o nome, mas a gente falou assim, ó, a gente quer fazer os testes, a coleta internamente. O que precisa? Então, assim, os profissionais foram atrás, pegaram autorização na vigilância sanitária, a gente comunicou ao município, nós chegamos a fazer, até a gente montar uma logística muito boa, por exemplo, assim, a gente coleta os testes às 7h30 da manhã em uma unidade, que a nossa profissional lá da área de saúde faz, e a partir das 8 horas, um dos técnicos de segurança do trabalho da unidade pegava o carro e levava a caixinha com os testes, né, as amostragens para o laboratório para chegar lá às 9 da manhã, porque a gente gostaria de, muitas vezes, no final do dia ou no início do dia seguinte, o resultado já saía. Então, a ação que eu tinha que tomar, ela era instantânea, não perdia muito tempo. E como o doutor Alberto falou, a gente está aqui falando em protagonismo, né, em ser eficiente nesse diagnóstico, mas assim, sem você ter um protocolo, sem você ter um direcionamento, sem você ter uma equipe, você não consegue fazer, né? Então, assim, acredito que do sucesso que a gente tem tido aí no grupo ali, em função de todo o time de saúde e segurança do trabalho aí que nos dá esse suporte e faz a coisa acontecer, implementa face shield, chama a galera para conversar e coloca proteção. A gente começou agora a fazer medição de temperatura de maneira automática, então a gente está nesse processo a partir dessa semana, então é treinamento pessoal, é acompanhamento. Então o time está muito engajado, né, e todo mundo está... Literalmente a gente montou uma operação de guerra para a gente conseguir sustentar ali a prevenção dentro do grupo. Fantástico. Eu tenho uma pergunta aqui para a gente. Depois dessa pergunta, meus colegas, nós falamos um pouquinho do monitoramento da saúde. Tem a pergunta aqui do Rodrigo, que eu já vou trazer para vocês. Aí eu posso falar esse monitoramento da saúde com o doutor Alberto. Nós já vamos fazer o fechamento sobre o que nós esperamos no pós-pandemia, pode ser? Nossa conversa está muito boa. Pode ser. Então, ótimo. Rodrigo, pergunta, então, sobre viagens, né? Como a empresa está tratando, se vem pessoas de fora do município, do estado, como é que é esse protocolo, há procedimento diferenciado, cuidados, vocês estão percebendo como essas... Desde o início ali, a gente tomou um cuidado com essas viagens, né? Suspendeu as viagens. Mas quando eles comunicam, preciso ir, não tem como, às vezes um velório, uma necessidade, o que a gente faz, né? Eu analiso como é que está a situação do município onde ele vai, né? Se tiver lá no índice de mortalidade, de mortes por habitantes parecido com o nosso, toma todos os cuidados, vai de carro, a gente não adota um procedimento diferenciado. Não, vai pegar avião, enfim, no município onde tem maior incidência, aí a gente deixa o profissional 5 dias em quarentena, né, que é o tempo médio de incubação, né, e aí depois do 5º dia, no 6º dia ele retorna, né, a gente conversa, vê se está tudo bem, tem sintoma, ele vem, ele faz isso. Então é basicamente isso que a gente tem feito nas viagens, mas reduziu bastante, né, o pessoal também está bem cauteloso com isso. Sim. Bacana, obrigado, então, e aí vamos, doutor, continuo contigo, então, sobre monitoramento da saúde. Como é que está
como é que são essas práticas, como se efetua, falaste de ter os braços, né, uma grande equipe, Sim, como se dá isso? então sem eles não aconteceria, né? Então, realmente, o que eles fazem, né? A gente implantou o WhatsApp, né? Então, a gente sempre pede, quando a gente afasta o trabalhador, que ele mande mensagem todos os dias, mas a gente também entra em contato, perguntando como é que tá, se está melhorando, se fez o teste, se não fez, se tem algum familiar com sintomas, né? E eu queria também aproveitar o momento, né? Eu sei que a questão do tratamento da Covid anda muito polêmico, né? Então, a gente recebe isso também no grupo, vamos dar ivermectina para todo mundo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Bom, o monitoramento ele também é uma forma de tratamento, né? Por que isso, né? Até hoje, nessa questão inicial, né, nessa fase leve e na parte inicial, a gente não tem realmente evidências de alguma medicação que funcione preventivamente ou de que vá reduzir mortalidade lá na frente. Né? Até agora, até o momento, a gente não tem evidência. A hidroxicloroquina, inclusive, está sendo até contraindicada pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, né, a ivermectina ainda não tem muitos estudos. Então, qual a importância do monitoramento nessa situação? É realmente você detectar que alguém está agravando rapidamente, né? E já encaminhar essa pessoa para o atendimento hospitalar. Porque dentro do hospital, sim, que hoje existem mais evidências de tratamento. Então, dentro do hospital, que a gente sabe que tem feito a diferença realmente, né? É essa parte do suporte, né? Então, não vai ser uma droga milagrosa que vai salvar todo mundo da Covid. Isso, infelizmente, não existe em nenhuma doença e também não vai existir numa doença viral, né? Que é muito mais difícil tratar um problema viral. Então, o que faz a diferença na Covid hoje é essa internação rápida e essa estrutura adequada intra-hospitalar, né? Com oxigênio, com leito de UTI, com anticoagulação, com dexametasona, que teve muito se fala também da polêmica, uma teoria da conspiração, a indústria farmacêutica não quer que libere cloroquina e ivermectina porque é barato. A dexametasona saiu num estudo dizendo que funciona, a dexametasona é uma droga muito antiga. Né? Então, percebe-se que em pacientes mais graves a dexametasona funciona, mas em pacientes leves não funciona. Então, eu vejo a importância do monitoramento nisso, assim, da gente detectar rapidamente e já encaminhar, falar, se você está com falta de ar, está com sinais de alerta, já vai para o pronto-socorro. Né? Como é que seria esses sinais de alerta também, para também já deixar uma orientação, né? Muito se fala da falta de ar, mas às vezes a pessoa acha que é falta de ar, às vezes é aquele suspiro que ela dá de vez em quando, assim, estava deitada e de repente eu respirei fundo, né? E não é isso, a falta de ar. A falta de ar é realmente a pessoa sentir aquele peso para respirar. Às vezes vai tomar banho, sente um cansaço durante o banho, vai deitar, vai levantar, sente um cansaço além, vai subir uma escada. Então, ficar atento a esses sinais de alarme, né? Percebeu isso? Pronto-socorro, que daí lá no hospital eles medem a saturação, fazem gasometria, que são exames para ver a concentração de oxigênio. Enfim, aí você consegue determinar uma gravidade e ver se precisa internar ou não, né? Então, a gente tem feito isso por sorte, né? Então, a gente não teve nenhum caso que a gente precisou encaminhar das pessoas que estão trabalhando conosco hoje. Então, até agora tem dado tudo certo, assim. E também dá a importância do monitoramento realmente para fazer essa gestão do absenteísmo, né? De fazer voltar rápido, se está melhor, se está pior, enfim, para a gente ter uma melhor gestão dessas pessoas. Então é isso. Só lembrando também, ali um pouquinho complementando a parte do Giovanni, mais ou menos 30% das pessoas que a gente acha, né, que a gente entende como suspeito, mais ou menos 30% positiva. Então você veja, se você não tem teste, 70% você está deixando 14 dias afastado sem necessidade, né? Então, mais ou menos essa estatística a gente chegou, talvez isso seja aprimorado, mas então aí dá a importância, né, do exame. Doutor, essa fala do Giovanni antes ali, essa comparativa, né, do investimento, às vezes, num teste, o quanto ele se reverte, né, num ganho, achei fantástica, porque é uma reflexão muito importante mesmo que a gente tem que ver. Às vezes a gente só olha custo, né, Sim, e que entende investimentos, eles, no fim, eles acabam sendo baratos, né, fica baixo o custo, digamos, né, por todo... E olha quanto importante é também você ter uma boa rastreabilidade, né? Por mais que sejam 30%, né, das pessoas que estão positivando e outros 70% não, mas é muito difícil, né? Por exemplo, está muito na decisão da pessoa que chega lá, conversa com o doutor Alberto, ou que a gente monitora, mas será que esse caso aqui, doutor, vai ou não vai? Cara, se a gente deixar passar deixar passar dois, o risco de ter uma contaminação maior é enorme. Então, a gente
que nem eu falei, né, parece loucura a gente controlar o número da cadeira que a pessoa senta, né, para almoçar, mas ela acaba sendo extremamente necessária. E aí agora a questão dos testes, né, que a gente vem praticamente fazendo 100% de maneira privada, eles ajudam nessa questão de agilizar a parte de diagnóstico para a gente tomar a decisão na hora certa, no momento certo, e os números estão sendo muito bons. Bacana. Às vezes até existe o questionamento assim, né? Mas vai afastar 14 dias por uma dor de garganta, né? Mas às vezes é um remédio amargo. Você tem que afastar, porque se você deixa, daqui a pouco você contamina uma linha inteira. E aí você precisa entregar o produto, e aí tem a visita da vigilância sanitária, epidemiológica, fecha o setor, né? E existiu no noticiário, né? A gente viu noticiário frigorífico sendo fechados, né? Então, é um remédio amargo, mas a gente precisa afastar, né? Então, realmente, o trabalhador chega, tô com dor de garganta, a gente sabe que pode ser Covid, então tem que afastar mesmo. E assim, até complementando a fala, né, assim, assintomático, não tem assim. Gente, nós pegamos acho que uns 3 casos de assintomático ali, né, doutor? Sim, acabou fazendo o teste rápido porque ela foi determinada como uma contatante de um caso que positivou. Mas eu não estou tendo nada, não tô tendo... Fez o teste rápido, positivo. Né? Então, assim, é muito difícil você falar que apenas uma dor de garganta não pode ser, porque eu tive uma dor de cabeça, não sei o quê. O que a gente Não tem... é matemático, né? Não é. E o que a gente tem praticamente certeza é que se o cara apareceu com falta de paladar e falta de olfato, aí é batata. Aí é batata. Isso é experiência vivida, o cara, comecei, não estou sentindo gosto, não estou sentindo paladar, mas não tive mais nada. Cara, deixa o cara em casa, espera o período, aplica o teste nele que vai dar positivo. 99% dos casos aconteceu isso. Não tem erro. A gente tem vários boas noites aqui, as pessoas cumprimentando a gente, inclusive aqui, ó, trazendo para os colegas convidados o agradecimento, até o Adriano falando que agradece o compartilhamento de experiências, parabéns, Adriano, obrigado também pela tua participação e audiência aqui. Diogo, mandar um abraço aí para o Adriano. Adriano é meu amigo, aí joga futebol comigo. O meu irmão ali também fez uma participação, Rodrigo, então a galera tá participando, legal. Obrigado, é muito importante mesmo, a gente tem bastante pessoa aqui no ar com a gente, está muito bom, agradeço. A gente já vai indo para o finalzinho, né? Nós tínhamos previsto, acho que será que a gente vai ter conteúdo para conversar 1 hora, tal? A gente já está com 1 hora e 25 minutos aqui, então, e está muito boa a conversa, está fluida, né? Eu quero agradecer aqui, no final vou voltar a agradecê-los, mas de antemão já a generosidade de trazer a experiência de vocês para a gente. O conteúdo vai ficar gravado, então as pessoas depois podem assistir na íntegra, também vão poder compartilhar, e a gente está muito feliz de poder ter essas trocas. Para a gente avançar assim, para o nosso último bloco, eu gostaria muito de ouvir de vocês, né, começando aqui pelo Gero Giovanni, como é que a gente vê, eu já tinha falado antes, né, a gente sabe que a pandemia vem para mudar algumas questões, ela vem para fazer a gente refletir, acelerar e fazer algumas coisas que não tem mais como voltar atrás, né? Então, tem muito ensinamento para a gente. Acho que nosso maior ganho é ter aprendido alguma coisa nesse processo tão difícil, né? Colegas, como fica, então, e o que esperar desse pós-pandemia? Por favor. Vou fazer uma brincadeira para quebrar o gelo aqui, Diogo. Acho que a primeira coisa que eu quero fazer é um baita de um churrasco, né? Pra chamar a galera, que a gente tá com uma saudade de reunir os amigos, de reunir a família. Então, esperar realmente depois da pandemia, né? Realmente, eu acho que é uma situação muito delicada, uma situação que ninguém imaginava a gente viver, mas, como você mesmo falou, a gente tem que aproveitar e tirar o proveito dos ensinamentos que ela trouxe, né? Pela situação mundial, pela situação do país, mas a gente sabe que depois da Covid-19, alguns hábitos vão ter que ser feitos de maneira diferente, né? Até que saia uma vacina, principalmente, né? Que as pessoas possam ser
imunizadas e ter uma segurança contra esse vírus. Mas, por exemplo, assim, eu lembro de tantas experiências, poxa, eu vou ter que fazer uma reunião com fulano de tal, vou ter que me deslocar, e a gente não dava muito valor para as questões de você fazer uma reunião, por exemplo, o bate-papo que a gente está fazendo aqui. A gente está levando informação para várias pessoas, as pessoas estão nas suas residências. Eu tenho ouvido um relato de colegas de trabalho que falaram assim, olha, poxa, eu estou em home office, eu estou economizando 1 hora de trânsito para ir, 1 hora para voltar, eu estou sendo mais eficiente, eu estou mais presente em casa, eu consigo acompanhar, trabalhar e ter oportunidade de ficar um pouco mais com meu filho, né? E coisas que a gente não imaginava na pandemia, né? Mas eu acho que o grande legado que a pandemia vai nos deixar é a gente ter um foco realmente em prevenção, né? A gente pensar, a gente agir de maneira diferente, porque nesse momento as armas que a gente tem são os cuidados, a parte preventiva, e é o que a gente tem para lutar contra esse vírus que a gente não consegue ver. Então, tirando isso, todos nós saímos de uma zona de conforto, a gente provavelmente vai deixar de fazer coisas que a gente fazia, a gente vai repensar um pouquinho na nossa vida particular, na nossa vida profissional, mas que a pandemia sirva pelo menos como algo que dê um sentimento de valor, e eu vou falar um pouquinho agora pela área de saúde e segurança, que a gente efetivamente torne isso um valor, né? E não fale, mas eu faço segurança na minha empresa, mas eu trabalho com segurança, só que eu não tenho comportamento seguro, né? Então, assim, que esse episódio, principalmente, enriqueça e torne realmente valores, né, para a gente trabalhar efetivamente com prevenção, né, que é o que está em evidência nesse momento. Eu acho que é isso que a gente tem que esperar. Show de bola, doutor Alberto. Concordo plenamente com tudo ali que o Giovanni falou. Complemento também, né? Talvez fale alguma coisa mais parecida, mas realmente espero esse maior foco na saúde, né? Você veja uma doença que começou na China, né? Talvez por questões de sanitárias, né? Por má condições, botou o mundo de joelhos, né? Então a gente hoje olha quanto mudou, olha quanto nós estamos limitados, quantos problemas ainda virão, né? A gente espera uma vacina, mas também não acredito que uma vacina também vá tirar a gente dessa vida que a gente está vivendo, né? Até imunizar todo mundo, até produzir, né? Eu espero que essas vacinas funcionem. Então, né, se funcionar, ótimo. Ano que vem a gente sai disso, vai fazer o churrasco ali, né, Giovanni? E aí, assim, mas espero que a gente continue com esse cuidado com a saúde, né? Como eu falei no início, não é uma dicotomia, não é uma coisa ou outra, um depende do outro, né? Então, veja, né, a gente precisa ter mais questão de saúde pública, mais educação, né? Uma lição que eu gostaria que ficasse também para o povo é realmente verificar as fake news, verificar, porque eu acho que foi muito politizado isso também, uma pena isso ter acontecido frente a uma doença que às vezes era um momento de união, a situação ficar totalmente politizada, ter opiniões médicas dependendo do seu lado político. Então, eu espero que as pessoas tenham essa consciência, assim, né, de refletir, de não compartilhar, às vezes, notícias, insights que às vezes não tem a menor noção, né, ou às vezes até advogando a favor de uma hidroxicloroquina, de medicações ali que às vezes, né, claro, esperar uma evidência científica com uma doença que está há menos de um ano é querer demais. Mas calma, né, na medicina o principal conceito é, primeiro não faça mal, né, depois você trata. E vai que essa medicação faz mal, vai que dá aumenta os efeitos adversos, não sabe, né? Então, eu espero que fique essa lição realmente, e que falando da área, realmente olha a importância que a gestão de saúde e segurança tem no resultado, né? Então, eu espero que isso continue também depois visto dessa forma, né? Como a gestão de saúde ela é um investimento, há um retorno sobre isso, né? Então, ver também, puxar a atenção dos empresários, de que realmente cuidar da segurança, investir em prevenção de doença ocupacional sempre sai muito mais barato, né? Foge um pouco do nosso tema, mas né, o quanto um funcionário, às vezes, num setor ruim, num setor que adoece, quanto aquilo vai gerar de custo. Então,
eu espero que isso fique de lição realmente para as empresas e para a sociedade como um todo também, maior consciência no coletivo também, né? Eu tenho 20 anos e se eu pegar Covid não vai dar nada, mas você está continuando carregando o vírus, você tá ali, pode passar para alguém que pode ser que não aconteça o mesmo, né? Então, também espero isso da sociedade, maior civismo, maior senso de coletividade. Seria isso. Não tem mais como voltar, não dá para voltar Não dá para voltar. para trás, como diria o outro, né? A gente tem que ir em frente mesmo, seguir com os aprendizados. Trazendo aqui, Oswaldo, parabéns pelo protocolo de prevenção, muitas empresas ainda pecam nesse sentido. Alessandro, parabéns, muito obrigado pelo conhecimento compartilhado. Luiz Machado, parabéns pela live, evidência de trabalhadores sérios, compartilhando experiência, procedimentos adotados pela organização. Um abraço aí para o Luiz aí. Oi? Um abraço aí para o Luiz. Luiz trabalhou comigo aí na Carsten. Um excelente profissional também. Obrigado. E o Levin também, né? Parabéns pelo ótimo trabalho aí da equipe. Marinho, parabenizando também. Michele, a Leila, parabéns, esclarecimento, orgulho em fazer parte desse time chamado Grupo Miller. Os colegas aqui parabenizando em massa, eu quero também agradecer de coração aqui, parabenizá-los em nome da BRH, pela oportunidade, investimento de tempo das pessoas que estão aqui com a gente, agradecer nossos colegas que estão aqui também mandando seu parabéns, participaram da live, agradecer vocês aí, o Grupo Miller, agradecer vocês dois por esse esclarecimento. Acho que foi uma conversa muito dinâmica, muito prática. Eu vi sempre vocês trazendo evidências práticas, isso ajuda muito, né? Então, muito obrigado mesmo. Vocês têm mais um admirador aqui daqui para frente, né? Vou deixar aqui o contato do Dr. Alberto, né? Está aqui o e-mail do Dr. Alberto. Se alguém quiser depois entrar em contato com ele, está à disposição. Eu tenho também aqui o contato do nosso engenheiro Giovanni @miller, né, .ind.br, e o engenharia1, @medprime.com.br. Tá certinho aqui o e-mail? Tá certo, né? Tá certo. A MedPrime é um projeto que eu tenho em parceria com outro engenheiro de segurança que trabalha aqui da cidade, né? Então, aproveitar e dizer que meus contatos estão aí. Para encerrar, eu também queria agradecer de novo a oportunidade. Ela veio através da Michele. Muito bacana estar aqui. E também falar para o pessoal que, de repente, tem coisas que a gente falou aqui que não caibam no sapato de vocês, mas a gente está passando o que a gente tem de experiência. Espero que parte do que a gente passou para vocês sirva para vocês aplicarem nas empresas de vocês, ou de repente a realidade não é a mesma, ou vocês falam assim, mas o que o Giovanni e o Alberto estão fazendo não é o contexto que a gente precisa. Então, assim, o que a gente queria dizer é que a gente está tentando doar esse tempo aí e agregar ao máximo de profissionais, né? E que se a informação talvez não fazer sentido, né, paciência, né? Mas, de maneira geral, espero que a gente tenha contribuído um pouco com o grupo. Nossa, de certeza, Giovanni, eu falo assim, posso falar em nome do público, eu estava aqui com uma audiência, além de entrevistando vocês, fez todo sentido, com certeza ajudou, a gente teve os feedbacks aqui, a gratidão mesmo pela disponibilidade. Legal, agradeço também, Diogo, de novo pela oportunidade, e também espero poder ter agregado ali nessas experiências, espero poder ter contribuído também com todos aí que nos assistiram. Então, agradeço novamente pela oportunidade. Obrigado aos dois, obrigado a Miller, agradecimento aqui à nossa patrocinadora e mantenedora, né, a DLB Tecnologia, os apoiadores de gestão Garcia Contabilidade, Grupo Miller, Giovanni, Dr. Alberto, Michele, Marcos, nossos colegas da BRH. Foi realmente um momento muito importante. Começamos com chave de ouro com vocês, essa nova série de lives, porque todas as terças-feiras nós vamos estar aqui conversando com vocês. Começamos com essa dupla dinâmica aqui, fantástica, trazendo sobre esse assunto tão difícil, tão sério, mas
aliviando um pouco, né, essa dificuldade que a gente está tendo nesse momento, dando um pouco de luz e norte às pessoas. E semana que vem, terça-feira que vem, às 7 horas também, nós vamos falar aqui com 2 profissionais da área de legislação trabalhista, outro assunto importante, trabalhar em casa, home office, o que pega na legislação, o que a gente tem que ficar de olho enquanto gestores, né? Doutor João Felipe e doutor Tiago Pamplona estarão conosco falando um pouco sobre o home office e a legislação trabalhista. Bom, gente, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que ficaram até agora conosco. Aproveitem, depois compartilhem, né, essa live aí com seus colegas, e a gente vai ficando por aqui, agradecendo a todos aí por mais esse momento espetacular, mais esse conteúdo relevante para a nossa comunidade pela BRH Blumenau. Até mais, muito obrigado, fiquem bem. Um abraço. Obrigado. Até mais. Valeu, Obrigadão. até mais. Mais um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.